Olá, Câncer! Bem-vindo ao canal Universalista da Índia do Tarô. Essa leitura de hoje traz informações que rompem fronteiras do Brasil e de mais países, do continente americano à Índia, do Japão à Europa. A alma, ela reconhece a verdade do que está por vir. Então vamos ver o que as cartas trazem de informação para a primeira semana de abril para vocês, cancerianos. E para quem não me conhece, eu sou a Índia, eu sou terapeuta holística, sou mestre reikiana e sou dirigente do Retiro Espiritual. Na descrição do vídeo tem um link para agendamentos de leituras particulares e também temos agora o QR Code que aparece aí na tela do seu celular, na tela do vídeo. É só você encostar a câmera do seu celular e você já vai obter todas as informações necessárias para o seu agendamento. Também é importante, cancerianos, que vocês dêem uma olhada na descrição do vídeo. É através dela que você já vai saber se vale a pena ficar até o final da leitura ou não. Agora também é possível você acompanhar toda a leitura diretamente no seu idioma. Clica aí em legenda e se acompanha toda a leitura diretamente no seu idioma, ok? Eu peço permissão para me conectar a essa egrégora dos cancerianos. Vamos ver como se abre a semana para os cancerianos. O que o animal de poder traz como abertura para esta leitura? Vamos lá. Espírito do golfinho, isto e aquilo são verdades. Então olha só, essa energia ela vem falando para você de dúvidas, tira você de conflitos. Vocês passam por conflitos cancerianos, aonde vocês têm dúvidas, incertezas, insegurança, e você fica se questionando, será que isso é verdade? Será que aquilo é verdade? Então tem acontecimentos aí, você está com poder de empoderamento. É hora de você assumir as rédeas da sua vida. Aqui o espírito do golfinho, ele vem falando número 38, 3 e 8, 11, que é a carta do baralho, no baralho cigano, representado pelo chicote. E o chicote, ele fala do poder, ele fala do empoderamento, ele fala da magia. E acontecimentos vão ser manifestados na tua vida. E você vai ficar se questionando, será que isso é verdade? Será que aquilo é verdade? Porque existem dúvidas. Porém, aqui a espiritualidade traz uma clareza. E tem coisas que será que eu não estou nem acreditando que isso está acontecendo? Mas de maneira positiva para vocês, tá? Porque mostra que vocês, com muitas instabilidades emocionais, são os seus desafios. Mostra a insegurança. E com isso, né, aquela oscilação de humor. Mas siga a sua intuição. Aqui já vem falando para você. Tem coisas que vocês vão se perguntar, será que isso é verdade? Será que aquilo é verdade? E é aí é que precisamos prestar atenção, para que às vezes surge uma oportunidade e a dúvida atrapalhe. O Espírito da Girafa vem falando para você, tem uma visão geral. Essa visão geral 37, 3 e 7 é o número 10, que fala, é a carta da foice. Então, olha só, temos a foice na mesa, por trás dessa energia da girafa, por trás dessa energia do golfinho, já falando de cortes que são necessários, cortes, situações que têm trazido conflitos, desgastes, que têm trazido oscilação de humor, que têm trazido para você dúvidas, incertezas, e situações que você sabe que precisa cortar. Então aqui o que você precisa fazer, cancerianos? Peça muita clareza, peça sabedoria, para que você analise a sua vida no geral, porque olha, o espírito da girafa, a girafa ela tem um pescoço alto, porque do alto ela consegue ver tudo que está abaixo dela, ela consegue ver o que está à volta dela, e assim é você. Assim você precisa analisar, ter uma visão geral da sua vida. Eu preciso fazer ter uma visão geral. Eu preciso colocar tudo numa balança e com isso eu vou analisar o que eu preciso cortar, o que eu preciso finalizar, para que eu não tenha mais dúvida, para que eu não tenha mais indecisões, para que eu tenha mais clareza e decisões afirmativas. Essa energia, ela vem positivando para vocês. O número 45, o espírito da mariposa, falando para você, entregue-se agora. Aqui existe uma dificuldade, né, na casa de obstáculos, de você se entregar para o novo, se entregar para novidades, para oportunidades. Às vezes tem algo aí que está travando, e essas travas podem ser conflitos internos.
Pode ser conflitos internos, onde gera dúvida, onde gera medo, a insegurança. E aqui tem situações que falam para você, entregue-se agora. Tem novidades chegando para você, tem surpresas chegando para você. O número 45, resumindo, ele é o número 9, que representa a carta do buquê, já falando de oportunidades, presentes, surpresas chegando para você. E talvez por esse bloqueio você esteja impedindo de forma energética que isso chegue até você. Talvez por medo, talvez até por segurança, devido a situações que você já passou. E aqui a espiritualidade vem falando, entregue-se agora. Número 21, o espírito do coiote falando para você, confie nos desafios do divino. Olha, aqui existe a questão das dificuldades. O 21 é a carta das montanhas, onde já fala de distanciamento, ele fala de desafios, ele fala dos obstáculos que você veio passando. Mas ele fala para você, olha, confie nos desafios do divino. Você está passando por desafios. E esses desafios que a espiritualidade coloca na tua vida é para trazer equilíbrio, é para colocar as coisas no lugar, é para trazer para você a tua justiça, é para colocar você no topo, no seu lugar de rei, no seu trono. O número 21 é a carta da montanha, ela representando a energia de Xangô, é uma energia de equilíbrio, é uma energia que fala de sabedoria, é aquela energia que te dá força para sair dos obstáculos e promover o equilíbrio. Muitos de vocês aí tendo questões em relação à justiça relacionadas ao campo familiar, talvez por questões de herança, por questões de partilha de bens. Quem está passando por esses desafios, saiba que a justiça está prevalecendo para vocês. Espírito do escaravelho vem falando para você, a magia trabalha através de você, cancerianos. Número 28 é a carta do homem, é a carta do cigano. Ela representa energia de movimento, de ação. Você precisa tomar decisões, você precisa agir para que essa magia aconteça. E de repente você está aí com projetos guardados na gaveta, você está com desejo de abrir seu próprio negócio e o medo, a insegurança, as instabilidades acaba atrapalhando. Ela caiu na casa de trabalho de vocês e já vem falando para você, o espírito do escaravelho vem falando, a magia trabalha através de você, então faça a sua magia acontecer. Olha lá o chicote trazendo o empoderamento, trazendo a força, trazendo a energia da magia para que você manifeste na sua vida o seu desejo. Então você precisa trabalhar sim essas questões aí limitantes, crenças limitantes, medo, insegurança e a ansiedade, que às vezes tem ansiedade por trás disso. Eu desejo resolver a questão, mas eu me sinto indefesa, eu me sinto insegura, eu me sinto com medo, com receio. E aqui já vem falando, entregue-se ao poder divino. A magia, ela trabalha através de você. Então você precisa de ação, movimento, principalmente ao que diz respeito a campo profissional, a casa de trabalho, a casa de estudo, projetos, finanças. Aqui precisa de um movimento de vocês, uma ação de vocês. E existe aqui uma libertação. O espírito do cavalo vem falando para você, a liberdade ela é sua. Vocês estão se sentindo presos diante de alguma situação. A carta de número 15 é a carta do urso. O urso ele fala da falsidade. O urso ele fala de fardos que você vem carregando, situações pesadas, conflituosas para vocês. Vocês lidando com pessoas frias, calculistas, pessoas narcisistas, pessoas invejosas, pessoas que te abraçam, mas ao mesmo tempo elas querem te devorar. E de alguma maneira aqui, por algum motivo, você tem se sentindo preso. Talvez isso explica sim essa energia onde você fica com dúvida. Será que isso é verdade? Será que aquilo é verdade? Você já não sabe mais nem em quem você acredita. De tanta situação que vocês já passaram. Porém, aqui me falando para você, a liberdade ela é sua. E essa energia, esse espírito do cavalo, ele vem trazendo essa força de você. O cavalo, ele anda no galope, ele anda na rapidez, ele vai para frente. Então, ele vem trazendo para você essa energia da libertação. Vocês vêm passando por muitas instabilidades emocionais. 5 e 1, 6, a carta das nuvens. Aquele furacão que chegou, aquele vento que veio, nossa, e tira tudo do lugar.
Mas quando tira todo do lugar, justamente é para você colocar tudo em ordem. Então aqui existe uma necessidade de uma movimentação, de uma ação da sua parte, para que as coisas começam a acontecer. O espírito de Exu no fundo do deck vem falando para você: seja destemido e audacioso, não tenha medo, não tem nada que prenda você, não tem nada que pare você. Confia na espiritualidade. Os pontos para você são positivos? Sim. Vocês estão com uma conexão espiritual. Existe aqui a conexão espiritual. O espírito do Texugo 6228 é a carta do caixão que fala da transformação, que fala de finalizações que vem trazendo transformação na sua vida. Então, se entrega agora. O momento é agora. Carregando problemas dos outros, fardos, situações relacionadas ao passado, os desafios que vocês vêm passando. É o momento de deixar tudo isso para trás. É o momento de limpeza para vocês. Vamos ver aqui como sai o tarô de vocês. Vamos lá. Cinco de ar. Alguns de vocês fizeram alguma escolha imprudente ou cuidado para não fazer uma escolha imprudente. Mas aqui eu sinto como se vocês já fizeram. Nossa, eu fiz uma escolha, olha lá, por isso aquilo são verdades. Fiz uma escolha imprudente e aí eu vou ter que aprender, agora eu tenho que aprender o que eu posso com a situação. Então, mas eu preciso analisar as motivações de todos, né? As minhas, as dos demais envolvidos. Se você ainda não fez nenhuma escolha, analise bem as escolhas, porque eu vejo vocês aqui com dúvidas também nas escolhas de vocês. O Imperador mostrando para você, Arcanjo Miguel na mesa de vocês falando, hora de organização e lógica, estrutura e disciplina. Hora de você assumir a liderança da sua vida. Olha só, o Imperador, energia do Imperador na mesa de vocês, com o Arcanjo Miguel falando para vocês, cancerianos, tenham uma visão geral, assuma as rédeas da sua vida, assuma essa energia de liderança. Hora de organizar, use a organização e lógica, se estruture, haja com disciplina diante do que vem acontecendo com você. Aqui existem situações aqui, não caiu na casa de trabalho, mas existe para alguns de vocês aí cargos de liderança onde você vai ter que se estruturar, onde você vai ter que pôr organização. Se você já é um empresário, se você é empreendedor, também precisa dessa disciplina. Eu falo aqui com líderes. Então, é o momento de você colocar ordem. As de água vem falando para vocês, olha, para alguns de vocês, existe aí um ressurgimento de uma relação. Pode ser um amor novo ou pode ser algo que ressurge novamente. Talvez aí para uma reconciliação, porque nos búzios de vocês também, a leitura mensal, saiu essa energia para vocês. Para alguns, reconciliação, para outros, pontos finais definitivos. Mas pode se aproximar novamente para que vocês tomem decisões. A escolha é sua, o livre-arbítrio é seu, mas presta atenção nas suas decisões. Aqui existe um crescimento espiritual e a intuição de vocês está muito aprimorada, muito aguçada. Olha lá, quem não viu a leitura mensal, eu aconselho que vocês, ao sair dessa leitura, veja a leitura mensal. A gente já vai deixar nos cards aqui na tela, em algum lugar do vídeo, para que vocês assistam. É muito importante vocês assistirem a leitura mensal. E de preferência até o final, gente, porque tem muita informação e vocês precisam ter um pouco de paciência. 30 minutos do seu tempo, você está investindo em você. Isso é muito importante. Aqui tem uma energia de mudança também. Tem uma nova casa. Pode ser uma mudança para um outro local, como pode ser a aquisição de uma casa nova. Porém, eu vejo que vocês têm a dificuldade sim, de se entregar. Até para um novo amor, até para uma reconciliação, devido ao que você passou. Lógico, dependendo da reconciliação, precisa-se sim, pés no chão, sabedoria e equilíbrio para tomar a melhor decisão, para que você não faça escolha imprudente. O Rei de Água vem falando para você, abre o seu coração, cancerianos. Abre o seu coração e a mente a quem está à sua volta.
Busque conselhos confiáveis e sinceros de pessoas que vão poder te aconselhar. É claro que você não vai pedir conselho, opinião construtiva de quem nunca construiu nada. Não faz sentido. Mas pessoas confiáveis, pessoas que podem lhe auxiliar e pessoas sinceras. Aqui existe a energia de trabalho de caridade. Vocês podem trabalhar em ONGs, vocês podem trabalhar com a espiritualidade ou ajudar outras pessoas e ser auxiliados também. Existe aqui um trabalho de caridade. E esse trabalho de caridade, às vezes, vocês estão em busca até de uma solução dentro de um mentor espiritual, recebendo uma caridade ou vocês fazendo uma caridade. Eu vejo essa energia aqui para vocês. É o dar e o receber. A experiência de vida vem falando para vocês. Preste atenção porque tem um acontecimento muito importante. Porém tem uma revelação poderosa que vai te levar à mudança. O momento é para vocês levantar voo. Então olha só. Gostei dessa energia aqui para vocês. Porque a magia trabalha através de você. Você já tem experiências. Você já tem uma bagagem. Então tem um acontecimento muito importante, principalmente na casa de trabalho, na área profissional, área de finanças para vocês, área de estudo. Tem um momento que é o momento para vocês levantar voo. Então se prepare aí porque tem uma revelação muito boa que vai levar você a uma grande mudança. Isso pode ser uma oportunidade em outro local. Isso pode ser uma oportunidade de você investir. Isso pode ser uma oportunidade de você abrir o seu negócio. E aí você levanta voo. Então se liberte de medos e traumas que vocês estão tendo, vem passando por essa situação e traz paralisação na tua energia. A carta dos amantes vem falando para vocês, olha, ela fala de relacionamentos íntimos. Ela vem falando para você, tome cuidado com as suas decisões. Ela fala de uma boa saúde. Para que você tenha uma boa saúde, tome cuidado com as suas decisões. Lembre-se, a liberdade é sua. Então, olha que eu falei aqui pra vocês. A Índia falou que na área de relacionamentos, que pelo que deu a entender, muita coisa que tá prendendo vocês a essa energia. Tem reconciliação? Tem. Livre-arbítrio é de cada um. Mas aqui já vem falando, tome cuidado com as suas decisões. Em relação não só à parte de relacionamento íntimos, mas sua vida no geral. Mas tá muito forte aqui essa parte pra vocês de relacionamento. Olha aí. O Rei de Terras no fundo do deck de vocês falando para vocês. O momento de vocês é muito próspero. Aqui vem o Rei de Terras, ele vem falando para vocês. Aceite com confiança as oportunidades que são oferecidas para vocês. É o toque de Midas. É onde você vai colocar a mão, canceriano, e tudo se mostra. Tudo acontece. É você põe a mão e tudo se transforma. Aquilo que você fizer se transforma, vai trazer alegria, vai trazer contentamento, vai trazer aquela sensação, nossa, que maravilha, estou me sentindo realizado. É o toque de Midas. Vocês estão com tudo na mão para dar essa guinada na vida de vocês, para dar essa reviravolta na vida de vocês. O Rei de Terra, ele é aquela pessoa generosa, ele é a pessoa profissional, ele é responsável, ele é prático. Seja isso na sua vida, seja esse Rei de Terras. Lembre, tem um trono aguardando vocês. Tem uma coroação chegando para vocês. Então essa semana promete novidades aí para vocês, promete situações acontecendo na energia de vocês. Muito favorável. Vamos ver aqui como se apresenta o baralho cigano. Opa, a carta das alianças virada na mesa de vocês. Olha só. Cartas não mentem. As alianças. As alianças falam de assinatura de contratos, acordos, negociações, parcerias. Ela traz essa energia para vocês. Então, cuidado com as escolhas de vocês. Porque tem a carta das nuvens que mostra para vocês, olha lá, um aprisionamento. Mostra vocês buscando uma luz no fim do túnel. Mostra vocês buscando uma solução, mas mostra a indecisão, a dúvida, a incerteza, a insegurança em relação a esta parceria, em relação a esta união. Ainda até deixou as duas aqui para confirmar. A carta do livro vem falando de sabedoria.
Os livros ele fala de segredos revelados. Os livros ele fala de documentos, papéis, assuntos burocráticos, questões de estudo. Olha lá, disciplina, organização, a liderança, tem a visão geral, tem descobertas aqui acontecendo. E aqui você precisa de muita sabedoria. Eu vejo mais essa energia de sabedoria para que você tenha uma visão geral de tudo que está acontecendo. Coloque na balança para fazer um equilíbrio, organização e lógica, montar a sua estrutura, se disciplinar e assumir as rédeas da sua vida. Eu vejo muito isso aqui na tua energia. A carta do urso, olha lá. As dificuldades, cuidado, né? As dificuldades que vocês vêm passando, alguns aqui carregando fardos, pesos, lidando sim com pessoas falsas, pessoas frias, pessoas calculistas. Talvez isso esteja trazendo para você uma dificuldade em você se relacionar de novo, em você fazer uma mudança, em você tomar as rédeas da sua vida. Mas existe uma libertação. E a espiritualidade vai trabalhar para isso. Existe uma colheita aqui para vocês. Campo familiar, sim, tem colheita chegando para vocês. Aqui fala de estrutura. A árvore, ela fala da ancestralidade, ela fala do setor familiar, ela fala de saúde também. Aqui ela fala de estrutura. E aqui fala de colheitas para vocês. Alguns aguardando resultados, respostas, recebimentos de algo relacionado ao campo familiar. E essa resposta está chegando aí para vocês, esse recebimento. A carta da estrela, olha aí. É hora de vocês brilharem. A estrela traz realização de sonho, ela traz o equilíbrio na área profissional, na área das finanças. Ela traz o seu sucesso, ela traz conexão. Se atentem aí a e-mails, a WhatsApp, né? Que agora vem muita informação pelo WhatsApp, contatos, respostas que vocês estão aguardando. Aqui existem conexões para vocês com outras pessoas, novos locais, porém eu vejo vocês brilhando. Olha só, a magia trabalha através de você, então está na hora de você fazer a sua estrela brilhar. A espiritualidade está lhe auxiliando para isso. A carta do cavaleiro vem falando, olha, tem mensagem chegando, tem alguém chegando na vida de vocês, tem notícia chegando, porém eu vejo uma movimentação. Então, ou é você se libertando, ou é alguém vindo e você finalizando, rompendo. Aqui tem notícias, tem bons negócios, tem oportunidades novas chegando para vocês. Então, cabe a vocês tomarem decisões. Lembrando-se de, olha lá, a liberdade ela é sua. Ou talvez você saindo de um lugar, indo para algo novo, algo melhor, algo mais favorável para vocês. Se abra para o campo emocional. Fundo do deck de vocês, a âncora. A âncora, ela fala de estabilidade, mas ela traz também a energia da estagnação. Então, você não pode ficar parado. É hora de movimento. É hora de você fazer o seu desenvolvimento pessoal. É hora de você se valorizar. É a hora de você olhar mais para você, cancerianos. Tem notícias chegando aí. Tem negociações acontecendo. Isso é muito importante para vocês. Vamos lá. Vocês estão com pressa de resolver muitas coisas, né? E vocês vão, a carta do perdão. Aqui existe a energia de uma reconciliação, existe a energia de um perdão. Perdoe a si, perdoe os demais. Gente, quando eu falo do perdão, tô falando que é pra você se perdoar, vai lá viver com a pessoa, não é nada disso. Isso vai de cada um. Ainda tá explicando como é que funciona a energia do perdão. Existe aqui uma energia negativa devido ao que aconteceu na sua vida que bloqueia o teu campo vibracional. E você arrasta isso gerando um karma na sua vida. Quando você entende isso, e você não precisa conviver com ninguém, mas você precisa se libertar, você libera esse perdão e deixa o passado para trás. Mas eu vejo aqui alguém vindo pedir perdão para vocês e vocês com dúvidas em relação perdoo e fico ou perdoo, mas eu liberto. Eu vejo aqui a energia de libertação. Eu te perdoo, mas você segue seu caminho. É isso que eu vejo aqui para vocês. A carta de renovação.
Vem uma mudança, vem novidade, vem renovação na vida de vocês. E a esperança falando para vocês, olha, mantenha-se a esperança viva. Aqui tem mudança de casa, aqui tem crescimento espiritual, aqui tem surgimento sim de um relacionamento novo na vida de vocês. A abundância, tem dinheiro para entrar sim, tem uma colheita, tem uma abundância que vem por questões aqui de herança, questões familiares. Tem dinheiro para entrar que vai promover uma abundância na vida de vocês. É uma grande colheita. A carta do veneno. Preste atenção no campo do trabalho, porque vocês estão passando por um momento de transformação. As situações difíceis, para quem estava tendo dificuldade em encontrar um emprego, encontrar uma porta aberta, surge oportunidade para vocês. Mas aqui a cobra, ela fala, presta atenção às traições, presta atenção aos enganos, cuidado com fofocas no campo de trabalho, cuidado com essa energia, porque tem informações, algo que eu sinto mais uma grande transformação. Porque a inveja, ela sempre vai existir, fofoca sempre vai existir, basta você não entrar nisso aqui. Basta você não se envenenar com o outro, porque vocês vão estar em destaque. E isso incomoda. A carta de conflito. Olha, tem uma necessidade aqui de uma resolução de um conflito, a necessidade de uma libertação. Tem algo que chega para você que vai resolver esse conflito, seja ele qual for. A espiritualidade falando aqui, olha, esse conflito chega ao fim. E espada de Ogum vem a espada da justiça, a espada da verdade. Ogum entrando no caminho de vocês, Exu, Arcanjo Miguel aqui na energia de vocês, cortando, tirando esses conflitos da vida de vocês. Mas você precisa fazer a sua parte também, com muita sabedoria. Aqui a espiritualidade vem falando, tenha sabedoria, cancerianos. Muita sabedoria. Na saúde, cuidado com a mente de vocês, cuidado com as emoções de vocês, o emocional muito abalado. Aqui existe encerramento de ciclos. É hora de limpar o passado. É hora de remover. Tudo que está acontecendo, tenha paciência. Porque a espiritualidade está colocando tudo no seu devido lugar. Mas é claro que você precisa ter paciência é uma coisa. Não significa ficar parado. Existe aqui a necessidade de uma movimentação. É você que faz a magia acontecer. Não adianta você ficar parado. Tá acontecendo isso, tá difícil, tá demorando, e isso que não acontece. Essa energia que você emana só atrava mais. É como se você estivesse gostando do que está acontecendo. Então, quando você coloca a positividade, não, hoje vai resolver, hoje vai fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Hoje as coisas vão acontecer de forma que tem que acontecer. A energia começa a mudar. E com tudo isso você vai ter mais clareza para poder entender e saber qual caminho, qual direção tomar. Essa leitura está fazendo sentido para você? Escreve aí nos comentários. Escreve aí nos comentários a abundância, a renovação faz parte da minha vida. A abundância e a renovação faz parte da minha vida. A abundância e a renovação faz parte da minha vida. Escreve para mim aí de qual local você está me assistindo, de qual cidade, de qual país, de qual estado. Isso é muito importante para o engajamento do nosso canal. Se você não é inscrito ainda, convido você a se inscrever no nosso canal, venha fazer parte dessa corrente do bem. Não esqueça de deixar seu reparo, isso ajuda muito o nosso engajamento. Arcanjo Zadkiel, clarear audiência, olha só. Observe a orientação amorosa que você ouve dentro da sua mente ou de outras pessoas. Então tem pessoas que vêm sim te dar um bom conselho, te auxiliar, acalmar sua mente, trabalhar, ajudar você a trabalhar esse perdão. Olha aí, a gente já vai fazer agora sábado, amanhã, né? Vamos fazer aqui no nosso retiro a nossa limpeza espiritual coletiva. Para quem quiser participar, ainda dá tempo. Faça, vai valer a pena. Para vocês, aproveita se limpando desse passado, dessas energias que te prende, que te amarra. Será muito importante. Arcanjo Uriel, existe aqui uma brilhante ideia para vocês. E aqui, cancerianos, Arcanjo Uriel vai falando para vocês, sua ideia é divinamente guiada. Então, por favor,
Tome medidas para torná-la realidade. Sim, aqui já me falando o Imperador, Arcanjo Miguel falando para vocês têm, é um momento de renovação, de ir para o novo, de trazer a conquista de vocês, o campo da matéria, fazer a manifestação. Arcanjo Andafon falando para você, tem uma vitória aí. As suas orações foram ouvidas e atendidas. Tenha fé, se mantenha na esperança, cancerianos. Já vocês veem a vida de vocês resolvida. Acredite, tenha fé, se mantenha firme na positividade. Mas mude, não permita medo, insegurança, situações atrapalharem a tua jornada. Arcanjo Uriel vai falando para você sabe o que fazer. Confiar em seu conhecimento interior e agir sobre ele sem demora. Então faça. A Índia está falando e as cartas saem. Promova essa abundância na sua vida, essa prosperidade. Arcanjo Metratão vem falando, crianças índicos e cristais. Vocês têm um vínculo com criança, em particular. E vocês podem ajudar crianças mais sensíveis. De repente você é uma mãe solo que tem crianças especiais. De repente você é um professor que você lida com crianças especiais. De repente você trabalha em ONGs, olha lá, em ONGs, você trabalha em orfanatos, órgãos, talvez isso seja um sonho que você quer realizar. Torne-se realidade, vocês têm um vínculo muito grande com crianças índigos. E Arcanjo Gabriel falando do nutrir, olha só, ao cuidar de uma criança, você cuida da sua própria criança interior. Ambas as atividades são importantes para você agora e neste momento. Então, trabalhe a sua criança interior. Para tirar você de conflitos. Para trazer para você o renovo. Tem muita energia aqui de criança aqui. Então, tem energia de Begis, tem proteção, tem energia de criança. Vocês podem sim estar lidando. Tem questões que envolvem crianças, como vocês podem trabalhar sim com crianças. Traga mais doçura, mais alegria. Trabalhe a sua criança interior. Saia, respire ao ar livre. O ar fresco, conecte-se com a natureza para aliviar o estresse e obter novas ideias criativas. É o que sai aqui para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Sai desse vídeo, entra no vídeo que a gente já vai deixar aqui nos cards para vocês verem o vídeo da leitura mensal. Vocês vão complementar com a leitura que saiu agora para vocês, para que vocês tenham essa guiança na vida de vocês e que venham essas bênçãos, que venham essas resoluções, que venha essa paz, essa tranquilidade na vida de vocês. Gratidão, Axé Namastê, até o próximo vídeo.